Boa tarde. Reiniciamos o novo canal teórico do dia 1º de junho. Agradecer a presença da doutora Camila, gentilmente oferecido o convite através do doutor José Moura. Vou pedir ao doutor José Moura para fazer a apresentação dela e, de antemão, como coordenador, quero agradecer o comparecimento dela e a gentileza do horário dela ter vindo aqui para a gente aprender um pouquinho sobre puberdade precoce. Moura. Boa tarde. A Camila já é bem conhecida aqui no meio pediátrico como uma endocrinologista já de nome na cidade, né? E formada em pediatria pelos servidores, residência em pediatria e residência em endocrinologia, e com bastante experiência clínica também. Tá? A palavra é ela. Então, obrigado pelo convite. Doutor José Moura pediu para eu falar um pouquinho de puberdade precoce. Coisa assim, bem informal mesmo, para vocês terem as dúvidas. Acho que vai ser a parte mais importante de dar uma passada aqui em puberdade normal, puberdade precoce, mas eu quero que vocês fiquem à vontade para perguntar. Acho que o mais importante vai ser eu saber mesmo quais são as dúvidas de vocês e esclarecer esse mundo aí das criancinhas. Então, a puberdade precoce. Bom, o que é a puberdade? Esse lado aqui eu não consigo ficar. O que é a puberdade? Pode passar. A puberdade é a transição da infância, né, para a idade adulta, onde as crianças vão se transformar de um corpinho de criança para um corpo adulto, vão ter a capacidade de reproduzir. Então, vão começar a aparecer os caracteres sexuais secundários, a fim de se tornar apta à reprodução, e vai ter um aumento e uma mudança da composição corporal, da estatura, onde as crianças vão adquirir a estatura final. Então, 20% da estatura do adulto é adquirido nesse período da puberdade e 50% do peso. Então, uma criança, quando está entrando na puberdade, ela vai engordar 50%, né, vai ter um peso, vai dobrar de peso durante aqueles anos da puberdade, e aqueles 20% finais importantes que vão caracterizar a estatura final dela. Pode passar. Então, tudo começa quando a hipófise acorda, né, tem um amadurecimento do eixo hipotálamo-gonadal, hipotálamo-hipófise-gonadal, onde você tem os pulsos de GNRH que estavam aquecidos desde, você tem no início, depois, logo após o nascimento, tem uma mini puberdade por conta da passagem materno-fetal, hormonal, que as criancinhas têm aquela telarca do bebezinho. Os hormônios, até os 2 primeiros anos, vão diminuindo e, durante a infância, ficam quiescentes, né? Chega um momento que os pulsos de GNRH do hipotálamo ficam mais amplos e com uma frequência menor, com uma frequência maior, intervalos menores, e aquilo estimula a hipófise a produzir FSH-LH, que vai estimular os ovários a produzirem o estrogênio e o testículo a produzir testosterona. E aí começam os caracteres sexuais secundários. Pode passar, não vou me alongar muito nisso. Mas por que a criança entra, por que naquele momento a criança vai entrar em puberdade? O que estimulou, por que vai ser agora, por que não vai ser ano que vem, daqui a 2 anos, por que cada criança tem o seu tempo? O amadurecimento do eixo tem vários fatores, os fatores são inúmeros, cada vez a gente descobre mais, mas não sabemos ainda exatamente o mecanismo, porque exatamente é a junção de vários fatores. Tem muito da genética, então o padrão puberal dos pais, às vezes, já dá uma dica para a gente como vai ser a puberdade daquela criança, uma mãe que menstruou cedo, um pai que teve uma puberdade mais tardia, que era aquela criança que era baixa, eu também era muito baixo, não demorei para
para ter pelinho e tudo, depois fiquei com a altura normal. Muitas vezes o filho vai ser também, isso é muito da genética. O IMC, maturação óssea, o corpo está crescendo, então o índice de massa corporal, o amadurecimento ósseo vão indicar para que aquele corpo está chegando numa idade apta a entrar na puberdade. Então, o IMC, através de leptina produzida pelos adipócitos, a maturação óssea pelos fatores ósseos, conforme elas vão amadurecendo, vão acordando aquela hipófise, está na hora, dizendo que está na hora. E, hoje em dia, a gente está conhecendo cada vez mais os que a gente chama de disruptores endócrinos. São substâncias exógenas que a gente está em contato, não tem como evitar contato com várias substâncias que a gente cada vez mais tem contato desde pequena, que está mudando a época da puberdade. Então, pode ser um dos fatores. Por exemplo, agrotóxicos, dedetização, DDT, fitalato, tal de BPA, de recipientes de mamadeira, de produtos de higiene, shampoo. Então, a idade da menarca, a idade da puberdade, pode ser um dos fatores que está mudando isso pela quantidade de substâncias exógenas que a gente está usando. Pode passar. Pode ir, porque não apareceu nada. Então, a puberdade é precoce quando? A puberdade normal nas meninas, a partir dos 8 anos, e nos meninos, a partir dos 9 anos. Então, isso é para aparecer o primeiro sinal da puberdade, antes dos 8 anos, e se não aparecer ainda o primeiro sinal da puberdade até os 13 anos na menina, é uma puberdade atrasada. O primeiro sinal na menina é a mama, a telarca, e nos meninos o aumento do testículo. Então, meninas abaixo de 8 anos não é para ter sinal puberal, principalmente a mama, que é o primeiro sinal. E meninos antes dos 9 anos. Puberdade atrasada após os 13 nas meninas, 14 nos meninos. Então, aqui, o exame físico, para vocês detectarem isso. Acho que as meninas é mais fácil, acho que vocês podem ter mais experiência de examinar, de ver mama. O testículo é mais raro de examinar, mas nas meninas, o M1, quando a menina é pré-púbere, que é a mama sem nada, M2, que é o primeiro sinal, que é o que a gente tem que ficar atento, é aquele brotinho mamário embaixo da areola. Você toca aquele brotinho mais durinho, que geralmente dói, que elas muitas vezes chegam na consulta com essa queixa, que a mama está doendo e que é uma só, a mãe está preocupada que é só uma mama. E esse é o M2, é normal ser assim, a partir dos 8 anos. O M3, a glândula já ultrapassa a areola. Já vem mais para cá, mas ela não tem a diferença do M3 para o M4, é que o M4, a areola é em alto relevo. Você vê aquela mama mais gordinha, que tem o biquinho mais gordinho. Já é um M4. Então, M2 é abaixo da areola, o M3 passa a areola, o M4 é aquela mama que tem um contorno em alto relevo aqui da areola, aquela mama engurgitadinha. E o M5 é uma mama de adulto. Os pelos, P2, uma P1 normal, P2, aquela penugem, um pelinho mais liso, escuro, os pelinhos começam a escurecer. P3, quando encaracola, o pelinho já começa a encaracolar, um pelo escuro encaracolado, já é um P3. Pode ser, tem gente que tem, aí é mais constitucional, tem mais ou ter menos, mas ele encaracolado, escuro, já pode caracterizar como um P3. Geralmente começa nos grandes lábios, por isso tem que examinar a criança deitada direitinho embaixo, para ver se tem, e vai subindo. O P4 já faz o triângulozinho, e o P5, característica de adulto, pega a raiz das coxas. E nos meninos, a gente usa isso aqui, vocês conhecem?
é um orquidômetro, é um cordãozinho de bolinhas, que a gente usa isso aqui, são os modelinhos com volume dos... Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, meu super orquidômetro. Com isso aqui, a gente vê o volume testicular. Então, aqui são os volumes testiculares pré-puberais. 1, 2, 3. Quando o menino chega com um testículo de 4 centímetros cúbicos, é porque ele está entrando em puberdade. Então, isso é difícil de ver, a criança não repara, a mãe não repara, ninguém repara, e a criança está entrando em puberdade, por isso é importante examinar. Como vocês não têm orquidômetro, uma outra maneira é ver o tamanho longitudinal dele. Então, quando ele ultrapassa mais ou menos 2,5, 3 centímetros de comprimento. Então, é mais ou menos essa pontinha do dedo aqui, a minha. É muito importante ver. Então, aqui, aí, com o volume de 8, 10, ele já está em G2, G3 aqui, ó, essas maiorzinhas, G3 aqui, G4 e G5. Aqui tem os meninos que ficam por aqui, isso aqui também é constitucional. Mas, e aí, isso aqui é muito importante para a gente ir vendo. Vou mostrar para... Pode passar, que eu vou... Pode passar, que eu vou... Porque a importância disso, porque muitas coisas vão aparecer durante essa fase, coisas características de cada fase. Nas meninas, o primeiro sinal, o M2, surgimento do broto mamário. As meninas fazem um estirão ao momento que elas começam a crescer mais rápido, uma velocidade maior. Já quando começa a mama, ela já começa a aumentar a velocidade de crescimento. Ela faz o pico do estirão quando está em M3, aumenta essa velocidade de crescimento, vem a menstruação, mais ou menos uns 2 anos depois que começa o broto mamário, e assim que menstrua já começa a cair a velocidade de crescimento. Que elas perguntam muito, vai menstruar, vai parar de crescer? Diminui realmente a velocidade de crescimento maior, é antes da menstruação. Depois que elas menstruam, elas ainda crescem. Aí, a quanto cresce, depende de como foi a velocidade, com que idade começou, quanto mais cedo começa essa puberdade, mais elas crescem um pouquinho. Por mais tempo depois, quando é uma puberdade que começa mais tarde, geralmente cresce menos, mas, em média, cresce uns 7 centímetros ainda, de 5 a 10 centímetros depois que menstrua, por mais ou menos 2 anos. Mas que já diminui depois da menstruação, sim. Pode passar. Nos meninos, o primeiro sinal é o testículo, de 4. Os meninos fazem um estirão mais tarde, eles crescem depois, só crescem quando estão com o testículo em G3, e aí começa o estirão maior é com o G3 e G4, diferente das meninas, que é entre o G2 e termina no G4. Entre o G4 e o G5, eles estão no pico do estirão, e aí que começam os pelinhos axilares, faciais, mudança de voz, virar rapazinhos. Pode passar. Aqui mostrando a diferença disso que eu falei, as meninas fazem uma velocidade de crescimento maior antes, os meninos depois. A menarca, uma média, hoje em dia, de 12 anos. Outra queixa que elas chegam muito é falando que o pênis não está desenvolvendo. Porque, como vocês viram que o primeiro sinal da puberdade é o testículo, e o pênis não tem crescimento somático igual do resto do corpo, cresce perna, cresce cabeça, cresce tudo, mas o pinto não. Então, chega aquele criança grande lá, com o pinto ainda pequeno, o saquinho começa a aumentar e a mãe vem, mas não está desenvolvendo, doutora. E aí é por isso, porque o pênis só vai começar a aumentar aqui, depois que o testículo aumentou, quando ele já está ali lá para os
13 anos na média, mas é depois só quando ele está mais ou menos em G3. Engrossa, né, aumenta o diâmetro e começa a crescer. Pode passar. Deixa eu te falar uma coisa. Até o tamanho do pênis, tem um tamanho que chega reclamando. A mãe não, geralmente é o pai que vai. Nessa hora é o pai que vai. Aí é gordura pubiana. E aí cada vez mais, né? Fica só aquela pontinha de pênis que o garoto é obeso. Aí fica com aquele pênis pequenininho. Aquele botãozinho, né? Aquele botãozinho. Explicar, mostrar que, né? Não é aquilo ali, que o tamanho do pênis não é mais. Isso, o dedo tem que ir até sínfise pubiana, porque às vezes seu dedo entra todo, né? De tanta gordura que tem ali. Aí o pai diz, não, mas só tem um botãozinho aqui, na hora dele ir ao banheiro com os amigos, ficou preocupado e tal. Então, vai fazer dieta e malhar. Então, para caracterizar uma puberdade precoce, ela tem que acontecer, né, antes daquela idade, né, 8 anos nas meninas, 9 anos nos meninos, e tão importante quanto é a velocidade que isso acontece. Às vezes a puberdade começa, a gente tem visto muito hoje, uma puberdade que não é precoce, mas ela é rápida, uma puberdade rapidamente progressiva. Então, geralmente, entre um M2 e um M3, entre um G2 e G3, leva mais ou menos um ano. E, às vezes, chega aquela criança, que hoje está muito comum, de 8, 9 anos, que já está em M3, e, às vezes, nem reparou porque está gordinha, a gente não sabe há quanto tempo aquilo começou, mas se entre um estágio e outro a duração foi menor que 6 meses, também tem que investigar e, às vezes, tratar para não prejudicar. Então, a puberdade precoce ela pode ser central ou periférica. A puberdade precoce central é uma puberdade normal, como se fosse uma puberdade fisiológica. Você tem o estímulo do eixo hipotálamo, hipófise gonadal. A puberdade acontece com a mesma... Muito obrigada. A puberdade acontece com na mesma progressão, na mesma ordem da puberdade normal, a mama nas meninas, o pelo, só que ela começa antes. E a puberdade periférica, que ela não é dependente do eixo, ela, por algum motivo, aqueles hormônios estão sendo produzidos em outro local, que não foi pelo estímulo gonadal, um cisto no ovário, um tumor no ovário, um cisto testicular, alguma coisa ali que o eixo ainda está suprimido. Nas meninas, a puberdade precoce é 95% de causa central idiopática. E esse idiopática, hoje, a gente está descobrindo muito mais causas genéticas, né? Muitos genes estão sendo descobertos, e é muito mais comum. Então, a puberdade precoce é muito mais comum nas meninas, é muito mais comum que ela seja central, idiopática. Agora, quando acontece nos meninos, apesar delas serem menos comuns, você tem que ficar de orelha em pé, porque tem muito mais chance de ter uma causa orgânica. Então, 50% das puberdades precoces nos meninos têm causas orgânicas detectáveis. Então, idiopática, se genética está junto aí. Hoje em dia já tem muitas mutações que eu não vou entrar aqui, mas que estão sendo descobertas. Pode passar. Deixa eu falar. Lesões do sistema nervoso central, também outra coisa que aumentou, que tem muito prematuro, que teve hipóxia, que teve... que sobreviveram, né, de muitas coisas que não sobreviviam antigamente, e essas crianças estão tendo muita puberdade precoce por alteração do sistema nervoso central. Tumores, amartoma hipotalâmico, que é uma causa muito importante, que tem puberdade precoce, uma crise convulsiva gelástica, que a criança começa a rir, mas é como se fosse uma crise, né, convulsiva característica. Infecções, encefalite, abscesso, trauma, perguntar sempre se teve história de queda.
e radiação craniana sobrevivente de câncer. E a puberdade precoce periférica, aquelas causas que a gente vai achar uma produção hormonal em algum outro lugar, como cistos, tumores ovarianos, síndrome de McCune-Albright, que é uma... também não vou entrar em detalhes, não, né? Hiperplasia adrenal congênita, tumor adrenal, hipotireoidismo, exposição a andrógenos. Exposição a andrógenos é uma coisa também que tem que perguntar hoje em dia, que também está muito comum, pai e mãe que usam testosterona no braço. E aí pega um bebezinho dorme ali, está a criança maior, eles estão fazendo muita pubarca por conta disso. Então, é muito comum. Pubarca. Puberdade precoce se amamentar, na amamentação, elas têm que usar a pílula, aquela mini pílula que é só de progesterona, né? Então, quem está amamentando tem que... É para usar a dose baixa ou tem anticoncepcional próprio para amamentar, senão pode ser. Pode passar. E tem a puberdade precoce, que às vezes chega aquela criança que já tinha pelo desde 3, 4 anos, alguém falou que era normal, e aí chegou com 7 anos, a criança chega já com mama, então caracterizando que tem puberdade mesmo, não é só pubarca, mas que era uma hiperplasia adrenal, um tumor adrenal, que ficou tanto tempo que acabou ativando o eixo e virando uma puberdade precoce central também. Pode passar. Então, vai chegar uma criança, vamos fazer a avaliação. Pode passar. Anamnese, exame físico, exames. Anamnese, a criança chegou com a queixa de puberdade, perguntar quanto tempo que aquilo, né, tentar caracterizar quanto tempo que aquilo está acontecendo, tentar lembrar quando foi que começou a mama, o pelinho, o que começou primeiro. Perguntar de sintomas neurológicos para ver problemas do sistema nervoso central, se está usando algum medicamento. História de peso de nascimento, que é muito importante, de história gestacional, porque os PIGs, os prematuros, e hoje em dia também já está tendo muito estudo de que os FIVs também estão entrando aí, fazendo um padrão parecido, que eles fazem uma puberdade... Tem uma tendência a fazer uma puberdade mais precoce, mas o problema não é nem a puberdade ser precoce, eles fazem uma puberdade mais rápida. Então, que acaba sendo pior, porque não é precoce, mas então a gente não vê, a criança entra em puberdade com uma idade normal, com 8 anos, mas com 9 já está quase menstruando, porque eles fazem uma aceleração de idade óssea muito mais rápida e não fazem um estirão puberal tão bom. Então, acaba atrapalhando mais ainda a puberdade prematuro, PIG e o FIV, né? Então, tem que ter mais, se a criança for PIG, prestar mais atenção no início da puberdade, porque mesmo que seja numa idade normal, tem que ver muito bem a velocidade que isso está acontecendo. A altura, o padrão de crescimento, se sempre foi uma criança baixa, agora ele sempre foi baixinho, aquele PIG que sempre foi... Até botei um gráfico desse depois, que isso é uma coisa que quando chega a gente já não tem mais muito o que fazer. Sempre foi aquele ali, P5, aí começa a aumentar a velocidade de crescimento, acelera numa idade normal, quando vê já está menstruando, e aquele que era P5, a mãe começa a ficar feliz porque ele está crescendo, mas, na verdade, ele está fazendo uma puberdade mais rápida e já está com a idade óssea. Pode fazer o estirão, mas só que não chega a ser um estirão, né? Ele faz um estirão, pode fazer um estirão mais precoce, pode não ser um estirão, pode ser só um avanço, chega uma hora que eles resolvem dar uma avançada
na idade óssea, recuperar, e acaba estimulando a puberdade também. É junta, né, uma coisa com a outra. E quando a gente vê, não dá tempo mais, né? É muito rápido. O uso de álcool é mais questões de, porque são às vezes a criança a mãe não sabe direito, às vezes a criança é pig de peso, mas a estatura a mãe não sabe. Então, assim, eu botei mais as situações que a criança pode ter sofrido alguma coisa ali na gestação, pode ter tido um crescimento, coisas que levam a um crescimento intrauterino retardado, que pode afetar ali aquele momento importante para os hormônios, né? Influencia muito. Então, a altura dos pais, sempre saber, porque se os pais são baixos, a gente ainda tem que ficar, é mais um fator, porque quando a criança é pig, está mais para baixo, mas tem os pais mais altos, ainda tem uma chance maior de... Bom, dei um exemplo errado, mas os pais mais baixos, o prognóstico é pior, né? Deles terem... ainda tem a genética ali. Então, uma criança que está fazendo uma puberdade limítrofe, que já não tem um alvo genético bom, já está ali, então é mais um fator para a gente pensar se vai... Porque a puberdade precoce, dessas que estão acontecendo aqui, é um grupo que a gente sempre fica naquela dúvida, tratar ou não tratar, sempre um dilema, porque às vezes vale a pena, às vezes não vale, e a gente tem que ir botando na balança, né? Evolução puberal dos pais, porque os meninos têm um padrão parecido com o do pai, principalmente retardo constitucional do crescimento, puberdade, que a gente tem que diferenciar às vezes. Se aquela criança tem uma idade óssea mais atrasada e fazem a puberdade um pouco mais tarde, os meninos seguem mais ou menos o padrão do pai. E a mãe também, e as meninas também menstruam mais ou menos como a mãe, né? A família. Pode passar. Dor, óssea e fraturas é mais uma para a gente descartar a síndrome McCune-Albright, que é uma causa de puberdade precoce periférica, que cursa com mancha café com leite, displasia óssea e puberdade precoce e outras alterações hormonais também. Então, uma puberdade precoce com mancha café com leite, uma menarca precoce antes de caracteres sexuais secundários, lembrar de McCune-Albright. Aquela dor de crescimento, aquela dor estaria ligada a alguma... eu acho que é a dor do crescimento mesmo, famosa, né? Acho que dói mesmo. Que dói mesmo, mas diferente, né? Aquela dor bilateral, igual a dor do dente, né? Que a gente só acredita quando é nosso filho que está tendo. Mas tem uma idade certa para dor de crescimento? Não, porque ele quando está de acordo com o pico de crescimento, né? Com o aumento da velocidade de crescimento. A criança vai numa velocidade de crescimento, de repente ela aumenta aquela velocidade de crescimento, de repente, geralmente é o momento que elas têm essa dor. Aí, no exame físico, medir direitinho, botar no gráfico para ver uma criança que você não conhece, está vendo a altura dela. Se ela é P10, coloca a altura dos pais, a altura do o alvo genético, a altura do pai, a altura da mãe, mais 13 ou menos 13, coloca ali na média. Vocês sabem fazer isso? Sabem? Se não quiserem, depois eu... Para a altura, tem um gráfico de crescimento. Acho que eu tenho algum slide vai ter um gráfico. Não, é porque esse aí é o da OMS, que ele vai até 10 anos, né? Mas tem os que vão de 2 a 19, 2 a 18, tem que usar o gráfico até...
Mas é muito importante colocar, porque, às vezes, o primeiro sinal é um avanço antes da telarca, às vezes, tem a telarca é o primeiro sinal que a gente vê, o aumento do testículo, mas algumas vezes você já consegue ver, se olhar retrogradamente, um aumento da velocidade de crescimento antes. Então, nesses PIGs, por exemplo, já é uma coisa que a gente já pode ficar de olho. Se começar a aumentar a velocidade de crescimento ali lá para os 7, 8 anos, já ficar alerta. Então, uma criança que tem os pais baixos e de repente subiu para cima do alvo genético, e tem sinal de puberdade precoce, deve ser por conta disso. Acne, hirsutismo e clitoromegalia, para a gente pensar nos sinais de androgenismo, hiperplasia adrenal, tumores adrenais, testiculares, as manchas de café com leite da síndrome de McCune-Albright, que é um estímulo dos receptores de LH. Sinais de Cushing, também pode dar puberdade precoce. Assimetria testicular, palpar bem os testículos. Os testículos crescem diferente um do outro, mas uma coisa mais gritante, com a consistência diferente, para sempre dar uma olhada para afastar tumor testicular. E o exame neurológico, para afastar aquelas causas de sistema nervoso central. Então, aqui tem uma tabelinha, mais ou menos, de velocidade de crescimento, mas isso se vocês usarem o gráfico, vocês não precisam decorar isso. Mas, né, tem uma média ali de 4 a 8 centímetros por ano, se tiver muito acima daquilo, muito abaixo daquilo, e principalmente se a criança está saindo do canal, uma criança que sempre foi P5, está no P10, já tem que, de repente, tem um brotinho mamário, e mudou de P5 para P10, atenção, porque a gente vai ter que... Não, pode passar. Então, chegou a criança com algum sinal, uma mama ou pelinho, a gente vai ter que ver se é uma puberdade precoce, que vai primeiro descobrir qual é a causa, se tem alguma causa, e se a gente vai precisar de tratamento ou se vai ser uma conduta expectante. Um dos exames mais importantes é a idade óssea, porque o problema maior da puberdade precoce é atrapalhar o crescimento. Então, a puberdade, o estrogênio liberado em excesso vai amadurecer, fazer maturação óssea e vai fechando as epífises, diminuindo o crescimento, o potencial de crescimento da criança. Então, isso aí é uma coisa que a gente vai ter que avaliar com muito cuidado, com muita conta e muita avaliação para ver se vai valer a pena bloquear ou não. O FSH e o LH, para a gente ver se aquela puberdade é central ou não, central ou periférica, testosterona e sulfato de ideia, esses exames para afastar causas secundárias, 17-hidroxiprogesterona para afastar hiperplasia adrenal congênita, TSH T4 livre, hipotireoidismo, alfa-fetoproteína e beta-HCG para os tumores germinativos de testículo, de ovário, fígado. Então, ultrassom, também para ver esses tumores, para ver... Pode passar, que vai ter mais. Então, sangue, né? Nos exames laboratoriais, primeira coisa para a gente identificar se aquela puberdade precoce é central ou periférica. Se está liberando LH e FSH. O LH ele é liberado em pulsos, então a gente não tem como medir ele basal, que ele pode estar baixo, e não quer dizer nada que ele não está ciclando com um padrão puberal. Então, se ele tiver acima de 0,2 ou 0,3 nos métodos de imunoquimiofluorescência, quimiluminescência e acima de 0,6
na imunofluorescência. Imunofluorescência. Então, ou uma relação do LH sobre o FSH maior que 0,6 ou maior que 1. Como a gente, às vezes, é difícil de pegar o pico, se der um LH alto, beleza, a gente já sabe que é central. Mas, se não der, a gente não vai ter certeza que não é, então a gente pode fazer um estímulo com o GNRH, a gente estimula o GNRH para ver se aquela hipófise vai liberar o FSH e o LH, e faz o teste. Mas isso aqui a gente fazia, mas é uma medicação muito cara, importada, hoje está inviável de fazer. A outra opção é usar a própria medicação que a gente usa na primeira dose para fazer o teste e estimular com o GNRH de depósito e medir para ver se naquela primeira, porque o tratamento vai ser... Depois eu falo disso, pode passar. Então, aí uma idade óssea, um menino de um menino de 9 anos e de um menino de 13, né, a diferença dos espaços de crescimento que a gente tem que avaliar aqui nas metáfises, em todos os ossinhos, para ver quanto tempo falta. Pode falar. É a convenção, por causa dos atlas, é a esquerda. Tem que pedir, na hora de pedir, idade óssea, raio-x de mão e punho esquerdos. Então... Não, pode. Falar alguma coisa ali? Não, né? Idade óssea. Ultrassom. E a idade óssea que a gente vai usar para calcular a previsão de estatura final. De acordo com a idade dos ossos, a gente vai ver quanto, mais ou menos, fazer uma previsão de quanto que falta para aquela criança crescer. A gente tem tabelas para isso, de quanto falta. Então, uma idade óssea de 13 anos, a criança já cresceu 87%. Então, a gente vai fazer a conta para ver mais ou menos qual vai ser a previsão de estatura final daquela criança. Ultrassom abdominal para afastar os tumores, tentar ver a adrenal. E ultrassom pélvico, que é difícil da gente conseguir um bom ultrassom, porque tem que mostrar a forma do útero, se o útero ainda está em formato pré-puberal, o volume do útero, um útero acima de 4 ml é um útero púbere, o comprimento do útero acima de 35 milímetros, se já consegue visualizar um endométrio com a espessura dele, e o volume dos ovários, que não é tão sensível específico, mas ajuda também. A ressonância, para a gente ver aquelas coisas todas lá, de uma formação, amartomas, é muito linda, né, a hipófise. Só pode passar. Então, o objetivo do tratamento é evitar a baixa estatura, principalmente, e prevenir os prejuízos psicossociais, uma menarca precoce, né, da criança menstruar principalmente antes dos 10 anos, evitar a gravidez precoce, e o tratamento principal é com um análogo de GNRH, que ele é como se fosse um hormônio fraco, né? Ele vai se juntar ali no receptor. Na primeira, ele vai ali e vai fazer aquele estímulo, por isso que a gente usa a primeira hoje em dia para fazer... Bom, eu uso, né, para fazer aquele teste que a gente não consegue mais fazer, porque ele vai acabar entrando ali no receptor e estimulando, mas depois ele vai acabar fazendo a dessensibilização, down regulation daqueles receptores para parar de liberar, de fazer a liberação hormonal. Então, é o que a gente mais usa, a leuprorelina de 3,75 a cada 28 dias. Às vezes precisa aumentar a dose, tem a opção de fazer a cada 84 dias. E, não tendo, hoje já tem a leuprorelina de 45 miligramas subcutâneo, mas ainda está meio... dói, muito dolorido e caro ainda. Então, o que a gente mais usa é a leuprorelina a cada 28 dias ou de 3 em 3 meses. Os medicamentos são todos fornecidos pelo governo, né?
Era para ser, mas dá um mês, dá 2 meses, fica muito tempo sem. E aqui só tem de 3,75. Tem alguns estados que tem de 7,5 e de 11, 280, 200. Todo mês, né? O nosso programa é inviável. Não, e tem muita criança que não está fazendo, que está sem, aí entra na justiça, não consegue, até conseguir, porque é uma janela pequena de tempo, né? Não dá para ficar entrando em processo que já perdeu tempo. Então, é um problema sério mesmo. Isso aí é um problema sério, não tem opção, né? Porque, assim, a gente pode bloquear a menstruação com outros anticoncepcionais, com outros hormônios, mas bloquear no eixo para diminuir maturação óssea tem que ser análogo de ANRH. E aí, somatotropina, não, esse aí é hormônio de crescimento. Esse aqui é o Lectron, é a leuprorelina, é o análogo de ANRH. Ele vai bloquear o eixo hipotálamo-hipófise gonadal. Muitas vezes a gente tem que associar o GH, que é a somatotropina, a gente associa a somatropina porque já perdeu muito crescimento. Somatropina é o hormônio de crescimento que faz todo dia. É hormônio de crescimento. É precoce. É, porque... Então, aí você vai... 8 anos... 8 não, 10 anos. A puberdade é precoce se começar com o primeiro sinal antes dos 8 anos. Levando em consideração que vai demorar mais ou menos uns 2 anos para para chegar até a menarca. Uma menstruação, a gente considera a menarca precoce antes dos 10 anos, considero, ou 9 ou 10. Então, a menarca. A menstruar antes dos 10 anos não é que tenha que tratar, quer tratar só por conta da menstruação. Então, aí, um exemplo, uma criança de 10 anos ou de 9 anos, que está começando agora a puberdade com 9 anos, não sabe nem quando vai menstruar, isso é muito comum no consultório. Uma criança de 9 anos que está entrando em puberdade agora, a mãe acha muito cedo, mas ela está dentro do normal. Se ela começou a mama agora, ela deve menstruar, dependendo da velocidade, lá para os 11 anos. Mas, às vezes, começou um pouquinho antes. Vamos botar uma que começou com 8 e pouco, está com 9, não menstruou ainda. Depois que menstruou, para bloquear, é só por conta da menstruação mesmo. Você pode até bloquear, porque antes dos 10 anos você pode bloquear. Né? Depois dos 10 anos, você vai conversar com a mãe, porque aquilo não vai ter benefício nenhum. Então, tem que ver por que ela quer bloquear, se é um problema dela, se é um problema da criança, uma queixa. Uhum. Algumas vezes, pela situação, tem até uma paciente sua que eu acabei bloqueando, é uma avózinha, tem uma situação, mora sozinha com a avó, só ela e a avó, e já estava com 9 anos e pouco, e ia menstruar próximo de 10, e a avó não queria de jeito nenhum, achava aquilo o fim do mundo, então eu bloqueei. Mas, às vezes, você bloqueia só a menstruação. Se você achar, aí nesse momento, se você achar que a criança vai ficar muito baixa, porque ela menstruou com 10 anos, porque ela teve uma puberdade limítrofe e rápida, ou uma puberdade que começou com 9, foi uma puberdade rapidamente progressiva. Primeiro você vai investigar, ver se aconteceu alguma coisa para acontecer aquilo.
E a salvação da lavoura seria bloquear e fazer o GH junto para ver se ela ainda cresce. Mas depois que já menstruou, o ganho é muito pequeno, por um custo muito alto. Se fosse uma coisa tranquila, a gente tentaria e cresceu 2 centímetros a mais, está ótimo. Mas não é, é um custo muito alto. Você consegue uns 3 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros? Depende muito de cada caso, é um caso de que aí o tempo que vai fazer, se já menstruou, bloquear e fazer, e você avaliar quanto que ela teria crescido ou não, uma margem pequena. Os pais dão alguns danados 5 centímetros antes da puberdade, né? Pré-público. 5 centímetros para eles gastam uma fortuna. 5 centímetros. Mas pergunta para os baixinhos de 1,50. Se 1,55, os 5 centímetros é muito. Estou de baixinho. Mas 5 centímetros vai ficar um pouquinho acima da... Isso aí é muito. O GH? Menina, aí já está no finalzinho já. Pode crescer ainda um pouquinho, mas... Não. Não. Cresce um pouquinho, mas da Diosa de 14 anos já está lá uns 90. Já... Não, pode ajudar um pouquinho, mas não vale a pena não, Não vale não. O ideal é suspender até uma idade óssea de 12 anos. Por isso, assim, começar... Quem responde melhor, quem realmente ganha a estatura final, são aquelas que realmente têm uma puberdade precoce, que a gente consegue bloquear antes, quanto antes, melhor, máximo até 9 anos. Bloquear entre 8 anos e meio, 9 já é bem controverso, em relação a ganho estatural. Depende de vários fatores, mas... E aí você tem que tentar liberar quando uma idade óssea próxima de 12 anos e meio, para você não perder o estirão puberal natural dela, porque muito da estatura final é do estirão. O estirão é quando você tem a junção do pico de GH com o pico dos hormônios sexuais. Então, se no momento que ela está no pico do GH, você bloqueia os hormônios sexuais, você acaba perdendo um pouco daquele estirão natural. Você vai ganhar no tempo, porque ela vai fazer um estirão maior. Quando você liberar aquele estrogênio, talvez estimule de novo a produção dos hormônios, do hormônio de crescimento, mas, às vezes, fica no elas por elas. Então, você tem que ganhar pelo menos no tempo, fazer 1 ou 2 anos de tratamento. Em média, geralmente, a gente para com uns 10 anos e com uma idade óssea próxima de 12 anos e meio, no máximo. Colateral? Importante, assim, agora, não, né? Tem que acompanhar várias coisas, glicose, alteração hepática, tem que acompanhar, mas... Não. Agora, o bolso, o GH custa uns R$2.000 por mês, mais ou menos. Para essa idade, então, que elas são, porque é dose dependente, né? Quando é menorzinho é menos, mas adolescente, já querendo nos finalmente, a dose é maior, pelo menos uns 2.000. Oi? Do GH, sim. Mais alguma coisa? O que é mais? Eu acho que acabou, deixa eu ver. Passa aí, acho que já não tem mais nada, não. Acabou. Não, agradecer a beleza da aula. Gostaria de saber se alguém tem dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa. O momento é agora. Marília, você está baixinho, acho que dá para você tentar dar alguma coisa, querer aumentar um pouco aí. Não de estatura, estou falando de estatura, né?
Nem merece. Alguém quer perguntar algo? Bom, agradecer muito a presença da doutora Camila, muito gentil, e foi muito boa a apresentação. Parabéns, doutor Moura, que convidou-a a participar com a gente aí do nosso canal teórico. Boa tarde para todo mundo. Eu vou liberar a doutora Camila, porque ela tem hora, e eu queria que vocês permanecessem um pouquinho aqui, que eu precisava dar um enfoque aos residentes. Muito obrigado.